É muito bom encontrar vocês nesse momento aqui de conhecimento, né? Bom, é importante dizer que o conhecimento que a gente vai adquirir hoje, ele não se esgota, né? É algo que a gente não vou conseguir fazer. Obrigado, Vera. Não vou conseguir falar tudo de psicopatologia em 40 minutos. Eu tenho um tempo de 40 minutos para falar. Mas eu acredito que isso seja o pontapé para que vocês procurem ainda mais conhecimento. Eu já fui estudante da Faculdade Celso Lisboa, já fui monitor da disciplina de psicopatologia, da Faculdade Celso Lisboa, com a professora Débora Sampaio. Eu não sei se vocês já tiveram ou têm aula com ela, mas foi uma alegria passar esse tempo aí. Aí me tornei um pouco conhecido em relação a esse tema, psicopatologia, que é o escopo dos meus estudos, né? Aquilo que eu me aprofundo mais. E eu acredito que seja a espinha dorsal da psicologia. A gente vai descobrir daqui a pouco que a psicopatologia é um campo específico. Não é psicologia, não é neurociência, não é neurologia, é uma ciência específica. A gente vai descobrir isso daqui a pouquinho, a gente vai falar mais sobre isso. Agora, é importante que o psicólogo, a psicóloga, tenha o conhecimento de psicopatologia, seja lá em qual área ele quiser trabalhar. A gente sabe que o psicólogo tem diversas áreas de atuação, vários campos de atuação. No entanto, é importante que ele domine psicopatologia. Então, é muito bom a faculdade ter uma liga acadêmica de psicopatologia e saúde mental, e ainda melhor falarmos sobre isso numa perspectiva de psicopatologia baseada em evidências. Ok? Eu vou começar a apresentar aqui. Então, boa noite para todo mundo. Eu não vou mais ver vocês, infelizmente, a cara de vocês, mas a gente vai ter um tempo de dúvidas. Qualquer pessoa depois, a Gabi ou alguém vai me passar as dúvidas aqui, tá bom? Eu vou só abrir aqui para apresentar. Vocês veem a tela? Sim, Ah, perfeito. Então, a importância da psicopatologia na prática clínica, né? E aí a gente já começa falando sobre definição de psicopatologia. Como eu falei aqui para vocês, não tem como a gente falar sobre tudo, mas a gente vai começar a dar uma pincelada. Campbell, em 1986, define a psicopatologia como um ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença ou transtorno mental. Portanto, é um conhecimento que se esforça, lembrem-se sempre disso, se esforça por ser sistemática, elucidativa e desmistificante. Portanto, a psicopatologia, mesmo em 1986 até 2024, ela tem se esforçado por ser sistemática, por ser elucidativa, desmistificante. Em psicopatologia, deve-se rejeitar qualquer tipo de dogma, qualquer verdade pronta e intocável, seja ela religiosa, filosófica, psicológica e até mesmo biológica. O conhecimento que se busca está permanentemente sujeito a revisões, críticas e reformulações. Ou seja, a psicopatologia como ciência dos transtornos mentais requer um debate científico e público constante de todos os seus postulados, noções e verdades encontradas. Então, a gente precisa ter noção, o que é que Dal Galarrondo é um dos principais autores brasileiros, está querendo dizer que enquanto a gente está conversando hoje, em 2024, sobre psicopatologia, talvez quando vocês se formarem, a gente já vai estar falando de uma outra psicopatologia. Porque a psicopatologia é um ramo da ciência, é uma ciência que precisa estar constantemente se esforçando para ser sistemática, elucidativa e desmistificante. A gente não tem uma ciência dogmática. A psicopatologia não pode ser uma ciência dogmática. A psicopatologia não tem verdades prontas. A psicopatologia não se apoia em pressupostos filosóficos e religiosos para definir o estudo do ser humano a partir das psicopatologias.
Então, a gente não pode confundir a psicopatologia, apesar dela se beneficiar de diversos campos, como, por exemplo, a neurologia, a psicologia e a filosofia. A psicopatologia não se confunde com a neurologia das chamadas funções corticais superiores. Isso quer dizer que não se resume a uma ciência natural dos fenômenos relacionados às zonas associativas do cérebro lesado, nem a hipotética psicologia das funções mentais desviantes. Assim, a gente pode definir a psicopatologia como uma ciência autônoma. Embora a psicopatologia seja banhada pela neurologia, seja banhada pela filosofia, seja banhada pela psicologia, ela não pode ser confundida com nenhuma dessas ciências. A psicopatologia é uma ciência autônoma e não um prolongamento, não uma extensão da neurologia, da neuropsicologia ou da psicologia. A psicopatologia é ricamente nutrida por essas ciências, mas não se confunde. Então, quando a gente estuda psicopatologia, a gente está estudando uma ciência autônoma e não um ramo de uma ciência. A psicopatologia, ela não está debaixo do guarda-chuva da psicologia, da neuropsicologia, da neurologia, da filosofia. A psicopatologia, em outras palavras, é o próprio guarda-chuva da sua ciência. Vocês estão conseguindo compreender isso? Se vocês puderem ligar o microfone e responder que sim, porque eu não estou vendo vocês. Sim, com Sim, certeza. Sim. Perfeito. sim, sim. Que bom, gente. Então, quais são hoje os três eixos da psicopatologia? A psicopatologia fenomenológica, ela dá base de sustentação às teorias humanistas. Então, ela não trabalha com a ideia de diagnóstico, pois se afasta de ideias de sintomas e tem seu interesse mais no contexto em que aquele sujeito está. A gente também tem outras eixos da psicopatologia, que é a psicopatologia psicodinâmica. Ela dá base de sustentação à psicanálise, à psicoterapia analítica e etc. Então, ela não trabalha com o diagnóstico em si, né? Ela até chega a utilizar o DSM, a CID. Eu não sei se vocês já estudaram um pouquinho sobre o DSM da CID, eu acredito que não, mas o DSM é um manual de classificação dos transtornos mentais, é um livro bem grande que a gente tem. Vocês não precisam comprar ele agora, depois eu vou disponibilizar esse livro para vocês em PDF. É, a gente tem a CID também, que é um manual de classificação das doenças, né? O psicólogo pode usar todo o DSM, todo o livro do DSM, e pode usar a CID exclusivamente na letra F. O CID é dividido por categorias, né? Por doenças, né? Por especialidades. E a letra F é a especialidade em que o psiquiatra e o psicólogo podem usar. Então, eles têm um modelo próprio. A psicopatologia psicodinâmica tem um modelo próprio de entender os sinais e os sintomas, que é a neurose, a psicose e a perversão. Portanto, as pessoas que trabalham com a psicanálise, elas podem até ter uma discussão ali com o DSM, até pode fazer uma consulta ao DSM e à CID, mas elas têm a própria psicanálise, a psicopatologia psicodinâmica tem o seu modelo próprio de entender o sujeito, que é a partir desses fatores, né? Neurose, psicose e perversão. E a gente tem, portanto, a psicopatologia descritiva e dimensional, que dá base de sustentação às terapias baseadas em evidências. Trabalha com sinais e sintomas, utiliza o DSM-5-TR e CID-11. Essa linha não explica a causa, mas ela faz a descrição dos fenômenos mentais, que são os sinais, aquilo que se observa no paciente, e os sintomas. É necessário o relato do paciente para poder chegar ao diagnóstico. E aqui entre essas duas coisas, psicopatologia psicodinâmica e psicopatologia descritiva, a gente tem uma diferença sobre correlação e causalidade. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, o que que é correlação e o que que é causalidade. Mas dando apenas uma pincelada,
os transtornos mentais, a partir dessa nomenclatura aqui, psicopatologia psicodinâmica, são explicados através da neurose, da psicose ou da perversão. Ou aquele sujeito é um sujeito neurótico, às vezes neurótico e psicótico, ou ele é perverso. Na psicopatologia descritiva, a gente não explica a causa do transtorno mental. Não existe efeito nexo de causalidade no transtorno mental. A gente tem, às vezes, correlação, mas causalidade a gente não explica. A gente só descreve os sinais, os conjuntos de sinais e sintomas. Então, a psicopatologia, gente, ela tem limites, né? E os limites da ciência psicopatológica consistem precisamente em nunca reduzir por completo o ser humano a conceitos psicopatológicos. Então, veja, a gente já entendeu que a psicopatologia é uma ciência que estuda os comportamentos disfuncionais de uma sociedade, dos indivíduos, das pessoas como um todo. No entanto, é preciso que a gente saiba que a psicopatologia, embora estude esses sujeitos, estude os sinais e sintomas, às vezes disfuncionais, não classifica esse sujeito como aquilo que se deu o nome da sua doença. Portanto, uma pessoa que tem transtorno bipolar, ela não é uma pessoa bipolar. Uma pessoa que tem transtorno da esquizofrenia, está dentro do espectro da esquizofrenia, ela não é uma pessoa esquizofrênica. Aquele sujeito, ele é atravessado por suas crenças, por sua religiosidade, pela sua história, pela forma como ele está no mundo. Ele não é uma pessoa autista, né? Ele tem alguns espectros do autismo, mas ele não pode ser definido a partir de uma nomenclatura psicopatológica. Então, a gente que está aqui desse lado da psicologia, desse lado estudando a psicopatologia, precisamos levar informação e, às vezes, tirar as nossas crenças pessoais, dizendo, aquele sujeito ali, aquela pessoa é esquizofrênico. Não. Aquele sujeito tem um nome e ele precisa ser individualizado a partir daquilo que ele é, não aquilo que ele tem. Então, resumindo, a psicopatologia é um conhecimento sistemático que se esforça em ser elucidativo e desmistificante. Não aceita juízo de valor, dogma e verdades prontas. E aí, é importante a gente falar sobre como que é muito complicado a gente desenvolver algumas explicações da psicopatologia, né? Porque a gente entra em alguns conceitos de normalidade. O que é normal? O que é patológico? O que é doença? O que não é doença? O que é transtorno? O que é síndrome? E a gente tem várias discussões sobre isso. Como, por exemplo, as questões da normalidade em psicopatologia. Os conceitos de saúde e de normalidade em psicopatologia é questão de grande controvérsia, né? Isso é preciso que tenha essas controvérsias, porque é só a partir das discussões profundas sobre o que é normal e patológico que a gente não cai nesses lugares discrepantes da psicopatologia, né? Onde as pessoas passavam a ser excluídos da sociedade, os sujeitos passavam a ser chamados de doido, de maluco, né? Todas essas nomenclaturas que a gente conhece hoje em dia vem muito dessas questões de saúde e de normalidade em psicopatologia, né? Onde essas pessoas eram vistas como pessoas anormais. E quando a gente fala de uma psicopatologia que não reduz o sujeito a conceito psicopatológico, a gente, portanto, precisa desassumir esse papel de normalidade do que é normal e do que é patológico no sentido de classificação, dizendo que aquela pessoa é uma pessoa anormal. Quando a gente faz isso, a gente entra num lugar de discriminação das doenças mentais, né? Assim como hoje qualquer pessoa pode ter um câncer ou qualquer outra doença,
uma pessoa também pode desenvolver uma psicopatologia. Isso não significa que ele precisa estar à margem da sociedade, que ele é um ser diferente dos outros. Então, essas discussões de normal e de patológico, ela é completamente importante e interessante. A psicopatologia, muita gente critica a psicopatologia justamente porque pensa que a psicopatologia não está preocupada com essas questões. Por quê? Às vezes a gente tem a noção de que psicopatologia é apenas fazer o diagnóstico de um sujeito. Dar o diagnóstico. Ah, você tem, vive com TDAH, né? Você tem o transtorno de depressão, ou ansiedade, ou uma sintomatologia de transtorno bipolar tipo 1 ou tipo 2. Mas a psicopatologia, gente, ela não é isso. Isso a gente chama de classificação dos transtornos mentais. A psicopatologia, ela está interessada na epistemologia desses estudos. Ela está interessada em ser elucidativa, em ser sistemática, e não necessariamente de fazer uma classificação dos transtornos mentais. A classificação, ela é importante para a gente ter um direcionamento do que fazer, né? Hoje você pode fazer uma classificação de carros, né? Você pode fazer uma classificação de borboletas, você pode fazer uma classificação de passarinhos. As classificações, elas sempre serão, como que eu posso falar? Problemáticas, porque você pode gostar de uma coisa e eu posso gostar de outra. Se você classifica um passarinho pelo tamanho do bico, alguém vai dizer, a gente não pode classificar o passarinho pelo tamanho do bico, a gente precisa classificar o passarinho pela sua cor, ou a gente precisa classificar o passarinho pelo tamanho que ele tem. Ou vai ter pessoas que vai dizer, a gente não precisa classificar os passarinhos. Sempre vai existir essas discussões e é importante que se tenha essas discussões. Existe um filósofo chamado George Canguilhem, e ele vai fazer essas discussões através do livro O Normal e o Patológico. Vocês podem encontrar esse livro aí na Amazon, tem vários PDFs dele, também posso disponibilizar depois dessa palestra para vocês. Então, é uma discussão clássica e cuidadosa sobre as questões de normalidade. Eu acho que é extremamente, se vocês querem estudar psicopatologia, saúde mental, é importante que vocês estudem o que é normal e o que é patológico. Por que que a gente discute isso ainda em 2024? Então, os critérios de normalidade, é, é, são vários, né? A gente tem, eu vou classificar aqui como 8, que é o critério de normalidade como ausência de doença, normalidade ideal, normalidade estatística, normalidade como bem-estar, normalidade funcional, normalidade como processo, normalidade subjetiva e normalidade como liberdade. Vou dar uma pausa aqui rapidinho para perguntar: tá rápido demais? Tá lento demais? Como é que vocês estão achando? Tá dando para entender? Tá ótimo, Paulo. Bem elucidativo. Tá beleza. Perfeito. Tá maravilhoso, Paulo. Pessoal, vocês estão Tá entendendo ótimo. até agora tudo aquilo que foi falado? Sim. Sim. Perfeito. Tá ótimo. Sim. Tá ótimo. Vocês vão ter tempo daqui a pouco de fazer perguntas, né? Mas eu gosto que as pessoas entendam aquilo que eu estou falando, eu tento trazer de uma forma muito mais suave para que a gente fale sobre temas complexos. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses critérios de normalidade. Então, a normalidade como ausência de doença, o primeiro critério que que se utiliza, né, é de saúde como ausência de doença, né? Então, a gente precisa entender que tal critério é bastante falho e precário, né? Pois além de redundante, né, baseia-se em uma definição negativa, ou seja, define-se a normalidade não por aquilo que supostamente é, mas por aquilo que não é e pelo que se fala. E a gente tem também a normalidade ideal. Então, a normalidade aqui é tomada como certa utopia.
estabelece arbitrariamente uma norma ideal, aquilo que é supostamente sadio, mas é evolutivo. Tal norma é, de fato, socialmente construída e referenciada, depende, portanto, dos critérios socioculturais e ideológicos. Então, a gente também tem uma outra arbitrariedade aqui, né? Porque estabelece norma ideal, aquilo que é supostamente sadio e evolutivo. E tem outro critério de normalidade estatística. A normalidade estatística identifica norma e frequência. Trata-se de um conceito de normalidade que se aplica especialmente a fenômenos quantitativos com determinada distribuição estatística na população geral, como peso, altura, dimensão arterial, hora do sono, quantidade de sintomas ansiosos. O normal passa a ser aquilo que se observa com mais frequência. E aí vocês veem como que essa normalidade estatística, ela é precária na sua definição. Por quê, Paulo? Hoje a gente sabe que a gente vive uma grande pandemia, vamos dizer assim, de transtornos ansiosos, de transtornos depressivos. Mas, se a gente olha a curva de normalidade, se a gente pega 10 pessoas, é muito possível que mais de 5 pessoas tenham sintomas de ansiedade ou sintomas depressivos. Mas isso quer dizer que é normal a gente viver num mundo em que as pessoas estão cada vez mais depressivas e ansiosas? Obviamente que não, mas numa normalidade estatística, ou seja, numa curva de normalidade, vocês vão aprender isso, ou se já não estão aprendendo em estatística, em psicometria, vocês vão ver lá a curva de normalidade, né? Começa e depois desce. Então, as pessoas que estão todas iguais, ou seja, é muito mais provável a gente viver numa sociedade que exista pessoas mais depressivas e ansiosas do que pessoas que não tenham sintomas de ansiedade e depressão. Mas isso não quer dizer que nós estamos bem, que nós estamos normal. E aí você vê a contrariedade da normalidade estatística. A gente também tem a normalidade como um bem-estar. E aí é um critério organizado pela OMS, né? Então, a saúde é vista como um completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente como ausência de doença. É um conceito criticável por muitos, né? É, e impreciso, pois o bem-estar é algo difícil de se definir objetivamente, né? Então, que é o bem-estar? O que é o sujeito estar bem fisicamente, mentalmente e socialmente? Embora seja um conceito criticável, né, a OMS estabelece esse critério de normalidade como sendo o melhor, mas isso não quer dizer que ele é o melhor, né? Além disso, esse completo bem-estar físico, mental e social é utópico, é tão utópico que poucas pessoas se encaixam na categoria saudável. Hoje, se a gente for olhar de perto, quem está completamente em bem-estar físico, mental e social? Se a gente coloca uma lupa na sociedade que a gente vive, fazendo um recorte para o cenário brasileiro, quem está nesse critério de normalidade? Se a gente olha para as grandes regiões e para as periferias dessas regiões, é possível que a gente encontre pessoas saudável, tendo bem-estar físico, mental e social? Hoje as pessoas recebem o seu salário de acordo com o seu trabalho? Não. Hoje as pessoas comem bem, é, possivelmente não. Muitas pessoas comem, mas outras não comem. Então, se a gente olha para as doenças que atravessam o cenário brasileiro ou atravessam o mundo, é possível dizer que todo mundo está ausente de alguma doença ou alguma doença não está ausente naquela população? Obviamente que não. E a gente também tem o critério de normalidade funcional, né? E baseia-se em aspectos funcionais e não necessariamente quantitativo. O fenômeno é considerado patológico a partir do momento em que é disfuncional
e produz sofrimento para o próprio indivíduo ou para o seu grupo social. A gente vai identificar como isso também é um problema, porque hoje em dia a gente tem diversas pessoas trabalhando com sintomas de ansiedade. Elas estão sendo funcionais, né? Elas saem, elas precisam trabalhar, elas precisam estudar, ela precisa produzir. Mas isso quer dizer que elas estão bem, que elas estão normal? Elas não estão disfuncionais, mas ao mesmo tempo elas carregam em si a marca de alguma doença, a marca de alguma psicopatologia. Ela não pode estar sendo clara diante do seu sofrimento, ou seja, a gente não consegue identificar o sofrimento que aquela pessoa tem, porque ela não demonstra isso, e ao mesmo tempo ela não faz um grupo social sofrer. Mas ao mesmo tempo, ela não está bem porque ela tem diversas sintomatologias de doenças ou de alguma psicopatologia. Normalidade como processo, né? Mais que uma visão estática, consideram-se os aspectos dinâmicos do desenvolvimento psicossocial, das desestruturações e das reestruturações ao longo do tempo, de crise e de mudanças próprias a certos períodos etários. Esse conceito é particularmente útil na chamada psicopatologia do desenvolvimento relacionada à psiquiatria e à psicologia clínica de crianças, adolescentes e idosos. Isso, inclusive, esse conceito, ele é muito usado, por exemplo, embora ele seja também muito complexo, nas psicopatologias dos idosos e também na geriatria. Paulo Dal Galarrondo, né, que é um dos grandes autores brasileiros que fala sobre psicopatologia, ele não vai dizer qual é a melhor e qual é a pior desses critérios de normalidade, né? Então, é possível que a gente pegue algumas desses critérios para usar, né? Ainda tem a normalidade subjetiva. E aqui é dada a maior ênfase à percepção subjetiva do próprio indivíduo em relação ao seu estado de saúde mental. E aí a gente vê também a contrariedade disso. Imagina uma pessoa que está em transtorno bipolar tipo 1, em mania. Essa pessoa, ela não tem percepção do seu aspecto de saúde mental. Se ela está em hipomania, como é que ela vai ter uma percepção de relação saudável de si mesma? Ela não tem. Então, isso é muito complexo a gente falar de uma normalidade subjetiva. É muito difícil a gente dizer que uma percepção de si mesmo pode ser certa. A gente também tem uma normalidade como liberdade. E alguns autores de orientação fenomenológica e existencial propõem, propõem conceituar a doença mental como a perda da liberdade existencial. É o afastamento daquilo que o sujeito veio ao mundo para ser e existir. Um errinho aqui. Então, não sei se alguém tem aqui algum interesse na psicologia fenomenológica existencial, na psicopatologia fenomenológica existencial, mas isso aqui é muito utilizado como um pressuposto de normalidade dentro da psicopatologia fenomenológica, dentro das terapias fenomenológicas e existencial. Mas isso não quer dizer que ela está correta, né? Como eu estava falando, Paulo Dal Galarrondo, ele vai fazer uma crítica a todos esses critérios de normalidade, porque eles têm muita contrariedade entre si. Então, é preciso que a gente tenha perspicácia e sabedoria para fazer a distinção de todos esses critérios de normalidade. Então, a partir disso, né, cria-se um espectro de classificação, né, sabendo sobre esses critérios de normalidade, né, a gente cria alguns espectros de classificação daquilo que é, portanto, normal e daquilo que é patológico. A APA, Associação Americana de Psicologia, reconhecia o modelo psicodinâmico, vocês lembram daquela que a gente falou sobre neurose, psicose e perversão, como um modelo que melhor explicava os transtornos mentais. Essa tríade
de sintomatologia e de aspectos da funcionalidade do sujeito era entendida como a melhor versão para entender os transtornos mentais. O DSM-1, que é um livro de classificação, falei isso agora para vocês, que é um livro de classificação dos transtornos mentais, é lá que a gente tem todos os transtornos mentais descritos. Ele foi lançado em 1952, e o DSM-2, que foi lançado em 1968, tinha o modelo de classificação neurose, psicose e perversão como uma explicação dos transtornos mentais. E qual é o motivo do abandono, né? Quando a APA ela começa a reconhecer que não os modelos de classificação neurose, psicose e perversão não mais explicava os conceitos de saúde, de transtorno mental. Então, eu vou explicar aqui, eu até coloquei aqui, explicar correlação e causalidade. A gente viveu há pouco tempo atrás a pandemia, a Covid-19, né? E muitas pessoas, a gente começou a precisar lavar muito a mão durante, quando pegava em algum objeto, como quando tinha que, enfim, sair para algum lugar, passar álcool na mão, tudo isso. A gente precisava fazer todas essas coisas. Isso fez com que nós tivéssemos sintomas ou transtorno de toque? Óbvio que não. Todos nós, ou a grande maioria de nós que estamos aqui, não desenvolvemos nenhum toque. Mas isso é uma sintomatologia, um sinal, um sintoma do toque. Pessoas que têm toque, possivelmente, a grande maioria delas, dessas pessoas, elas precisam fazer coisas repetidas, ou seja, lavar diversas vezes a mão, conferir se fechou a porta, se deixou a porta aberta. Precisa fazer algo que seja recorrente. Mas o fato de termos passado pela pandemia e lavado a mão diversas vezes, feito esse ritual diversas vezes ao dia, não foi a causa de termos sintoma de toque. Agora, existe uma correlação. Pessoas que passaram pela pandemia, tiveram exposto ao sintoma de toque. E algumas ainda continuam com isso. Mas isso não quer dizer que foi a pandemia que causou o toque na pessoa. Então, a gente não tem mais um critério para dizer que a pessoa tem determinado transtorno por causa de algo que aconteceu. A gente não atribui causalidade aos transtornos mentais. Quando nós utilizávamos esse critério psicodinâmico, que a gente acabou de falar aqui, ó, psicopatologia psicodinâmica, a psicopatologia psicodinâmica acrescenta critério de causalidade para explicar os transtornos mentais. Lembra que na psicopatologia descritiva, a gente trabalha com sinais e sintomas, e essa linha não explica as causas, diferente da psicopatologia psicodinâmica. A gente não explica a causa, a gente esclarece os sintomas, a gente fala, descreve os sintomas para que a gente consiga entender os transtornos mentais. Após romper e entender que esse modelo não mais explicava os transtornos, o DSM-3 e 4 e o 4TR passam a ser categórico. Ou seja, a gente agora vai precisar categorizar todos os transtornos mentais. E aí, o DSM-5, né, ele possui aspectos dimensional, mas ainda tem algo de categórico. E aqui eu vou explicar a diferença de categórico e dimensional. Antes eu ouvi um barulhinho, lembra que eu não estou vendo vocês, mas alguém tem alguma pergunta? Alguém falou alguma coisa? Vou prosseguir. Então, categórico e A dimensional. Patrícia e a Ginaína levantaram a mão. Eu não sei se elas querem falar ou se foi sem querer. Você quer falar, Patrícia?
Bom, eu vou continuar. De qualquer coisa, a Patrícia pode me interromper, pode ser? Bom, explicando o aspecto categórico desse modelo a partir do DSM 3, 4 e 4-TR. Os transtornos mentais podem ser compreendidos como entidades completamente individualizadas, com contornos e fronteiras bem demarcadas. Em outras palavras, o paciente precisa cumprir todos os critérios diagnósticos para ser diagnosticado. Ou seja, em outras palavras ainda, agora o sujeito, o paciente, ele precisa cumprir o critério A, B, C e D para ser diagnosticado com depressão. Ele agora precisa cumprir o critério A, B, C e D para ser classificado como o critério de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Se ele não cumpre um desses critérios, ele não pode ser enquadrado em uma psicopatologia. Isso a gente está falando dos modelos de DSM 3, 4 e 4-TR. O 5, ele já tem aspectos dimensionais. Então, antes, até o 4, a gente tinha um modelo completamente demarcado. Existia uma fronteira que dizia se o sujeito possui um diagnóstico ou não. Ele precisava cumprir aqueles critérios que eram demarcados como critério daquele transtorno mental. Se ele não cumprisse todos os critérios que estavam demarcados para aquele transtorno mental, ele não poderia ser enquadrado com algum transtorno mental. O DSM-5 vem para mudar. Por quê? Na prática clínica, gente, isso é muito difícil. É muito difícil você encontrar hoje um paciente que cumpre todos os critérios de um diagnóstico. Porque o ser humano, ele é muito complexo. E não tem como eu dar um check e dizer que você tem um transtorno mental. Ah, você cumpre esse critério, check. Você cumpre esse critério, check. Você cumpre esse critério, check. Pronto, tem depressão. Não é assim. A prática clínica, quando vocês tiverem a experiência do SPA ou a experiência quando vocês forem psicólogos e ver a psicopatologia na prática clínica, vocês vão entender que não tem como a gente hoje ter uma coisa muito categórica, porque o sujeito é muito complexo. É importante que o categórico esteja lá, porque senão vira uma confusão, como era no DSM-1 e 2. Antes, no DSM-1 e 2, um psicólogo entendia um transtorno bipolar a partir de um determinado sintoma. Aí o outro nos Estados Unidos entendia a partir de um outro sintoma. Aí outro no Brasil entendia a partir de um outro sintoma. Era uma confusão. Então, foi preciso abandonar esse modelo. Hoje, quando você pergunta para uma pessoa que segue uma psicopatologia psicodinâmica, neurose, psicose e aperversão, é muito complexo eles discutindo entre si o que é neurose, o que é psicose, o que é perversão. Por quê? Quando a gente fala de um autor na psicanálise, ele pode explicar a neurose a partir de uma perspectiva, a psicose a partir de outra, a perversão a partir de outra. Então, como que a gente classifica? Então, o que que é neurose? O que que é psicose? Sempre vai haver discussão. A gente precisou categorizar as coisas para nomear as coisas como ela de fato é. E agora eu vou explicar um modelo dimensional, que é isso que faz muito mais sentido na prática clínica. Em contraposição a essa visão categorial, alguns autores propõem uma perspectiva dimensional em psicopatologia que seria hipoteticamente mais adequada à realidade clínica. Em outras palavras, o paciente ainda precisa cumprir os critérios diagnósticos para ser diagnosticado, mas agora temos os espectros. Os espectros esquizofrênicos seria um bom transtorno para explicar isso, que incluiria desde forma muito grave, tipo demência precoce, com grave deterioração da personalidade, embotamento afetivo, muitos sintomas negativos residuais e formas menos deteriorantes de esquizofrenias, formas com sintomas efetivos. Então, hoje, a gente entende a psicopatologia e os transtornos mentais muito mais ligado a um espectro. Vocês lembram que eu acabei de falar que antes,
num cenário de categoria, né, categorial, a gente tinha um marco, alguma coisa que marcava o sintoma e o transtorno mental, a gente agora tira esse marco e deixa ele mais aberto. Portanto, a gente consegue pegar mais pessoas para dar esse diagnóstico. Então, pode ser que, na sua prática clínica, você encontre uma pessoa que tem embotamento afetivo, que tem deterioração da personalidade, mas ele não tem sintomas negativos e residuais. Então, a gente consegue colocar ele dentro do espectro da esquizofrenia e tratar esse sujeito com um protocolo da esquizofrenia, mas isso não quer dizer necessariamente que ele segue os critérios específicos para os transtornos da esquizofrenia. Ele apenas está dentro dos espectros da esquizofrenia. Estamos, portanto, quando a gente fala de uma categoria e de uma dimensão, diante de uma psicopatologia baseada em evidências. Estamos diante de algo que precisa de critérios nosológicos para que a gente consiga entender. Hoje, os transtornos mentais não são mais explicados unicamente por trauma da infância, fatores biológicos, fatores sociais e o abuso de substância. Não existe o estabelecimento de um nexo causal entre trauma e o desenvolvimento de um transtorno. Antes, quando a gente tinha uma psicopatologia psicodinâmica que explicava os modelos dos transtornos mentais, ou seja, a neurose, a psicose e a perversão, a gente atribuía causalidade. Hoje, a gente não faz mais isso. Passa a existir uniformidade dos diagnósticos no modelo descritivo. Existe, portanto, uma confiabilidade no diagnóstico. Todo o profissional de saúde que avalia o paciente concorda que o paciente tem o mesmo transtorno. Então, se eu, enquanto psicólogo, estou avaliando uma pessoa no meu consultório, e se a psicóloga Janaína avalia o mesmo psicólogo a partir da mesma sintomatologia lá em Recife, ou se o psicólogo Caio, lá nos Estados Unidos, avalia o mesmo paciente com a mesma sintomatologia, nós vamos dar o mesmo diagnóstico para ele. Porque existe uma uniformidade dos diagnósticos. Existe, portanto, um nome correto para se nomear aquele conjunto de sinais e sintomas. Para além da confiabilidade, que é isso, né, que a gente está falando, um processo de avaliação onde profissionais diferentes avaliam o mesmo paciente e todos concordam com o diagnóstico, a gente tem o critério de fidedignidade. Portanto, é algo que se diz respeito ao diagnóstico ser realmente aquele que foi descrito pelo psiquiatra ou pelo psicólogo. Era isso que eu acabei de falar. Mesmo eu, ou uma pessoa, um psicólogo ou um psiquiatra lá em Recife, ou um psicólogo ou um psiquiatra lá nos Estados Unidos, vamos falar a mesma língua. Eu acabei de falar que, quando a gente fala sobre neurose, psicose e perversão, existem vários autores que estão discutindo isso, e que às vezes eles não entram em acordo entre si, embora estejam debaixo de um guarda-chuva como a psicanálise. No entanto, eles não conversam muitas vezes entre si. E aqui eu não estou entrando no critério de crítica à psicanálise, tá, gente? Eu estou falando exclusivamente de uma historicidade da psicopatologia. E quando a gente fala de um processo de psicopatologia baseado em evidências, eu estou falando que existe confiabilidade e fidedignidade no processo de avaliação do diagnóstico. Então, todos os profissionais falam uma única língua. Não existe fonte, vozes da minha cabeça. Não existe eu achei que fosse isso. Existe um critério que estabelece o que é e o que não é uma psicopatologia. E aqui a gente precisa entender, portanto, uma classificação desses transtornos. Síndrome, que é o conjunto de sinais e sintomas, onde se estabelece a etiologia, o curso, nem o prognóstico, né? É um conjunto de sinais e sintomas. Então, antes, vocês vão lembrar que a gente chamava a síndrome de pânico,
né? Era algo assim, a pessoa tem síndrome do pânico. Por que que isso mudou? Porque a gente agora já tem uma outra nomenclatura. Então, quando a gente chama de síndrome, quando algo é síndrome, a gente não conhece a etiologia, o curso, nem o prognóstico. Ou seja, a gente não sabe a causa, a gente não sabe como que vai se desenvolver aquele conjunto de sinais e sintomas ao longo do tempo, e a gente não sabe o prognóstico, como é que vai estar aquela pessoa diante daquele conjunto de sinais e sintomas. O que são sinais e sintomas? Sinais identificamos através de exames, testes e entrevistas. É aquilo que a gente identifica. Sintoma é o relato do paciente. E a gente também tem um transtorno, que é o conjunto de sinais e sintomas, onde não se conhece a etiologia, portanto, a causa, a origem, mas se conhece o curso e o prognóstico. Vocês precisam lembrar sempre disso. Em psicopatologia, a gente não atribui causalidade, a gente não sabe a causa dos transtornos mentais. E aí a gente explicar isso a partir de uma outra perspectiva, que é, a gente não tem em transtorno mental, em psicopatologia, marcadores biológicos. O que é isso, Paulo? Marcador biológico. Quando você vai ao médico e que você faz um exame de sangue, isso é um marcador biológico. Não é o médico que dá o seu diagnóstico. Quando você recebe um diagnóstico, por exemplo, de câncer, o diagnóstico de HIV, o diagnóstico, enfim, não é o médico. Não é ele te olhando que ele vai descobrir se você tem câncer ou se você vive com HIV. Ele precisa solicitar um exame de sangue para que você descubra a origem, para que você descubra o seu diagnóstico. Portanto, não é uma prerrogativa médica dizer se você tem uma doença. É uma prerrogativa do médico comunicar que você tem. Mas quem diz que você tem ou não é um fator biológico, né? Mas, quando a gente fala de transtorno mental, a gente não tem marcadores biológicos. Portanto, é uma prerrogativa do psicólogo, notem isso, para que todo mundo saiba sabendo, saindo daqui isso. É uma prerrogativa do psicólogo, do médico psiquiatra, dar todo e qualquer diagnóstico que esteja dentro do Manual de Classificação dos Transtornos Mentais, o DSM, ou do CID na letra F. Só a letra F que nós podemos usar. Então, a gente não tem marcador biológico. A prática clínica, gente, é soberana diante de qualquer coisa. Você pode, enquanto psicólogo, encaminhar o seu paciente para fazer uma avaliação neuropsicológica, se você tiver desconfiança, se ele tem TDAH, se ele tem algum transtorno do neurodesenvolvimento. Eu acho até que é o melhor. No meu caso, eu estou avaliando um paciente que tem, eu acredito que ele tenha TDAH, e eu mandei ele para uma avaliação neuropsicológica, porque eu quero ter é, é, certeza daquilo que eu estou trazendo para ele, né? Não é apenas a minha impressão sobre o caso, mas só a minha impressão sobre o caso é o suficiente, porque a prática clínica ela é soberana sobre um diagnóstico, porque a gente não tem marcador biológico, mas a gente tem aquilo que a gente acabou de falar, confiabilidade e fidedignidade. O paciente cumpre os critérios diagnósticos para determinado tipo de transtorno mental. Então, a diferença entre síndrome e transtorno é que, na síndrome, a gente não conhece a etiologia, o curso, nem o prognóstico. No transtorno mental, a gente não conhece a etiologia, mas já se conhece o curso e o prognóstico. A gente já sabe como que se vai se desenvolver uma pessoa que tem transtorno bipolar tipo 1. A gente já sabe qual é o prognóstico que aquela pessoa vai ter ao longo do tempo quando ela desenvolve o transtorno bipolar. Então, a gente já consegue chamar isso de transtorno e não mais de síndrome. E a gente também tem a doença, quando já se mapeia a etiologia, o curso e o prognóstico. Portanto, isso é um marco importante.
Transtorno mental não é doença. Transtorno é transtorno. Por quê, Paulo? Porque existe um marco, né? Doença, a gente já sabe a etiologia, o curso e o prognóstico. Vocês lembram que eu falei que, enquanto a gente está falando agora, em 2024, de psicopatologia, talvez em 2030 a gente já esteja num outro lugar. E pode ser que em 2030 a gente chame transtorno de doença, porque a gente vai conhecer a etiologia, a gente vai conhecer o curso e a gente vai conhecer o prognóstico. Mas hoje, em 2024, a gente chama transtorno de transtorno, porque a gente não sabe a etiologia, a gente só conhece o curso e o prognóstico. Quando a gente chama algo de doença, é porque a gente já sabe a etiologia, o curso e o prognóstico. A literatura psiquiátrica utiliza os seguintes termos em relação ao curso dos episódios de transtorno mental. Remissão é o retorno ao estado normal, tão logo acaba o episódio agudo. Então, fala-se em remissão espontânea quando o paciente se recusa sem o auxílio de intervenção terapêutica. Recuperação, retorno e a manutenção do estado normal, já tendo passado um bom período de tempo, geralmente se considera um ano, sem que o paciente apresente recaída do quadro. Recaída, que é o retorno dos sintomas logo após haver ocorrido melhora parcial do quadro clínico, ou quando o estado assintomático e ainda recente, não tendo passado um ano do episódio agudo. E, e recorrência. É o surgimento de um novo episódio depois de o indivíduo apresentar-se assintomático por um bom período, pelo menos por cerca de um ano. Pode-se dizer que a recorrência é um novo episódio da doença. Eu botei até um teste aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. E aqui, gente, eu não sei como é que está o tempo, mas essas foram as referências bibliográficas, né, de tudo isso que eu falei. Como eu falei para vocês, eu tinha pouco tempo para trazer esse tema aqui para vocês e não tinha como falar muito sobre muita coisa, né? Psicopatologia é muito mais. Se vocês quiserem depois trocar informação comigo, aqui tem as minhas redes sociais, né? Vai ser um prazer conversar com vocês sobre psicopatologia, que é a coisa que eu mais gosto de estudar. Quem quiser, seja muito bem-vindo. Depois, quem quiser a referência bibliográfica, é só me mandar mensagem lá no Instagram, dizendo: Paulo, estava lá na palestra, andava no curso. Tem como mandar para mim esses livros que você usou como referência bibliográfica? E vai ser um prazer responder vocês e mandar, porque eu gosto cada vez mais de que pessoas tenham ainda mais informações. Então, se vocês quiserem as referências bibliográficas, só me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, que eu vou mandar para você com certeza, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Paulo, tem umas pessoas com a mão levantada, ou Lucas. Deixa eu ver se vai começar a tirar algumas Ok. dúvidas. Pode falar, Lucas. Oi, gente, boa noite. Oi, Lu. Então, Paulo, adorei sua aula, parabéns. Obrigado por estar compartilhando seu conhecimento aqui com a gente. Então, a minha dúvida, eu faço ciências biológicas, mas eu estou entrando agora na Liga, então eu tenho algumas dúvidas, assim, da área e tudo. Eu conheci a psicopatologia através de uma outra área, através de um curso de um simpósio de psicobiologia. E Uhum. aí eu fiquei na dúvida do que seria a diferença da psicobiologia com a psicopatologia. Porque a psicobiologia, ela tem essa situação da neurociência comportamental. Só que eu acredito que a patologia é uma análise comportamental também. Então eu fico um pouco na dúvida de diferenciar os dois. Ou se tudo é um pouco dos dois. Então, a psicopatologia, ela vai estudar muito mais os aspectos social de um transtorno mental, do ser humano, da normalidade, enquanto a neurobiologia, qual foi a área que você falou mesmo? Perdão, Lucas. Psicobiologia. A psicobiologia vai estudar muito mais os aspectos
biológicos e fisiológicos da doença ou do transtorno mental. Como, quando, por exemplo, a gente vai falar sobre os aspectos dopaminérgicos de um transtorno mental, da personalidade ou da depressão, a gente tem efeitos da neurobiologia, por exemplo, trazendo informações para o campo da psicopatologia. A gente precisa entender que a psicopatologia, portanto, é uma ciência única, mas ela bebe de outras fontes para poder se alimentar diante do seu conhecimento. Ela é uma ciência, né? Mas ela bebe de aspectos neurológicos, de aspectos filosóficos, de aspectos psicológicos para entender conceitos psicopatológicos da humanidade. Eu não sei se eu consegui ser claro para você. Sim, sim, consegui entender mais claramente, sim. Obrigado. Obrigado, Lucas. Mais pessoas? Tem a Cristiane. Pedrosa, não sei se tem mais. Posso? Pode. Boa noite. Bem, quando você falou da síndrome não ter, ou melhor dizendo, quando você falou que a síndrome não tem etiologia, eu estou confundindo, não? Não, tá certo. Não, está adequado. Quando eu digo, então, que alguém tem trissomia do 21, também denominado por síndrome de Down, essa linguagem corriqueira, síndrome de Down, está incorreta? Não, quando a gente está falando sobre a síndrome de Down, a gente também não está falando sobre a causa da síndrome de Down. Por isso que ela é uma síndrome ainda, né? O que quer dizer etiologia? É que a gente está falando, quando a gente fala etiologia, a gente está dizendo sobre causa. A causa a gente não conhece. Vou dar um exemplo muito corriqueiro da minha prática clínica, gente. Eu estudo os aspectos psicossociais de pessoas vivendo com HIV ou AIDS, né? O meu trabalho, inclusive, de conclusão de curso e os meus estudos é sobre isso. O HIV é uma síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Então, a gente não sabe a causa do HIV. HIV e AIDS são coisas completamente diferentes uma da outra. HIV é uma síndrome da imunodeficiência. A AIDS é uma doença causada pelo HIV. Então, a gente já sabe qual é a causa da AIDS, mas a gente não sabe qual é a causa do HIV. Então, por isso que a gente diferencia uma coisa da outra. A gente sabe a causa da doença AIDS, mas a gente não sabe a etiologia, ou seja, a causa da síndrome da imunodeficiência adquirida. Não sei se eu consegui te ajudar, Cristiane. Compreendi, sim. Obrigada. A gente sabe que tem uma origem genética, mas a gente não sabe o que ocasionaria essa, vamos dizer assim, anomalia genética, por exemplo. Justamente, porque a gente não tem fatores biológicos, a gente já tem alguma coisa, mas você não consegue fazer um exame de sangue e diagnosticar se essa pessoa tem essa síndrome ou não. Não é um exame de sangue que vai dizer se você tem ou não aquele tipo de psicopatologia, aquele tipo de síndrome, né? Assim como a depressão, a gente já conhece alguns fatores biológicos que atravessam o sujeito que tem a depressão, mas a gente não consegue, através de um exame de imagem ou através de um exame de sangue, diagnosticar que aquela pessoa tem ou não um transtorno mental. Qual é o critério? É a prática clínica. É você, enquanto psicólogo, você, enquanto psicóloga, que precisa saber os critérios diagnósticos para poder, na sua prática clínica, dizer se aquela pessoa tem ou não. Por isso que eu falei, a prática clínica, quando a gente fala sobre psicologia e psiquiatria, a prática clínica é soberana. É você quem determina o diagnóstico. A gente não tem marcador biológico. Por isso é importante, por isso que eu falei, a espinha dorsal da psicologia é a psicopatologia. O psicólogo, ele trabalhando em qualquer área, ele precisa ter domínio da psicopatologia. Ah, Paulo, não quero trabalhar na prática clínica, quero trabalhar na prática na organizacional.
Como é que você vai contratar um sujeito que apresenta espectro da esquizofrenia para uma vaga que não se encaixa naquele determinado espectro? Entende? Não é fazendo uma discriminação, mas talvez aquele sujeito não vai conseguir manejar ou se situar em alguma coisa, né? Então você precisa ter essa coerência, ter a noção do que é uma psicopatologia, seja você trabalhando na prática clínica ou não. Mais Sheila, alguma pergunta, Sheila? Sheila. Sheila, você Oi, está com a pessoal. Oi, Gabi. Tudo bem? Dá para me ouvir? Oi, Paulo. sim. Primeiro que é sempre um prazer te ouvir, de verdade. O Paulo, Obrigado. para quem não sabe, foi monitor em psicopatologia. Eu fico encantada com ele falando. Ficaria aqui por muito mais tempo. Não sei se a Sheila quer falar, mas eu gostaria de pedir para quem pudesse abrir a câmera para a gente poder fazer um print e assim a gente postar nas nossas redes, seria bacana, tá bom? Oi, gente, boa noite. Desculpa ter chego tão tarde, mas eu estou no plantão, eu não consigo abrir a minha câmera por causa disso. Eu estou no trabalho. Tudo E bem, aí Sheila. eu estou entre um momentinho e outro ouvindo através do fone. Você tem alguma pergunta, Sheila, para fazer? É que sua mão estava levantada. Se será você ou será outra? Não tenho não, mas deu para pegar um pouquinho. Me avisaram que vai ser disponibilizada a gravação, né? Sim, Sheila, será disponibilizado no nosso canal do YouTube, tá bom? Eu coloquei o link no chat. Ai, tá ótimo. Obrigada, tá, Gabi? Gente, quem tá com a câmera aberta, vamos dar um sorrisão aqui para eu tirar um print? Para ninguém ficar com cara feia e depois querer brigar comigo. Espera aí. Oi. Quem ficou com cara feia fui eu. Oi. Gente, eu acho que é isso. Não tem ninguém mais que tem pergunta. Fazer outra, então vamos lá. Vamos, gente, fazer outro, que eu saí horrível. Foi? Foi. Vamos lá. Gente, então, se ninguém mais tem pergunta, queria agradecer muito você, Paulo, por ter vindo. Como a Gabi falou, ficar te ouvindo é um prazer, você sabe muito. E se você puder acompanhar o nosso curso aí, teremos mais Obrigado. 3 palestras, né? Mais 3 Oh, dias de curso. Se você quiser acompanhar, para a gente será um prazer. Obrigada a todos que vieram, que participaram. vou tentar. Para a gente Perfeito. será muito Provavelmente, né, contar com a sua presença. se vocês quiserem, eu vou também Oi? disponibilizar para a Gabi depois, mas se vocês quiserem os livros, tudo isso, só mandar um oi lá para mim no Instagram. Não sei se vocês lembram, vou botar aqui meu Instagram, @paulo_moura_filho, paulo.moura_filho. Manda um oi lá que eu disponibilizo para vocês os livros que eu usei como literatura e referência, tá bom? Muito obrigado pelo Tá bom. convite, uma boa noite para todo mundo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação. Boa noite. Boa noite.